Então, bora ver o que a imprensa nada clubista tá falando do Palmeiras ultimamente, né? Depois do empate de 2-2 com o Vasco. Saiu perdendo, buscou empate. A 2 aí, já vou dar boa noite para vocês aqui, pensando em Vasco e Palmeiras, porque o Vasco consegue abrir um placar expressivo, né, Mauro? Um 2-0 no Maracanã, não conseguiu segurar. Ou foi o Palmeiras que acordou no segundo tempo? Bom comentário. Fala, Mauro. Boa noite, Dani, Silas, Pascoal, abraço enorme, meu fã de esportes. Como é difícil ganhar do Palmeiras, né? Tem tempo que você tá falando isso. Não tem jeito. Se joga mal, empata. Às vezes ganha, jogando não tão bem Tem também. que começar a ganhar agora E é muito bem, resiliente, né? Tá foi feio, buscar. tá chato. Mas nada a lamentar pelo lado do Vasco também não, que mostrou um time competitivo. Né? Achei que Se cansou você muito. olhar a tabela, quando ia começar o campeonato, divulgar a tabela, a turma do Vasco deve ter pensado, puxa vida, eu vou pegar Atlético Mineiro fora, depois um Palmeiras, vai ser difícil. E tá com 4 pontos. Então isso é muito interessante para esse começo de trabalho. O Vasco tem muito a evoluir ainda. E o Palmeiras também não tem que lamentar, mostrou que tem força, o que tem que corrigir, e o Abel sabe disso. Não viu de perto ontem, porque os técnicos não estavam à beira do campo. Nenhum dos dois, né? Nenhum deles. Então, é que está sofrendo muito gol. O Palmeiras não sofria tantos gols assim, não. Primeiro Então, gol do Vasco, o Murilo baixou a cabeça. Murilo volta mal, que é um grande jogador, faz uma dupla excelente, né, com o Gomes, Murilo e Gomes. Muito boa essa dupla, talvez melhor em atuação aí no futebol brasileiro, mas o Murilo não foi bem. Mas é isso, de repente, o Abel também está achando alternativas. Não tinha o Rony, não tinha o Rafael, ok. Mas tem uma turma que está saindo do banco e está ajudando, né? Tem uma turma agora que a gente dizia, o time é muito enxutinho ali, cobertor curto, só aqueles 11, 12, porque se precisar é só meninada, é só isso e tal. Não, muita gente começou a dar respostas para ele, como Flaco Lopes, Navarro, o Hendrick, essa turma que está saindo, que é a reserva, acho que fez mais gols do que a turma titular, até porque o Dudu ainda não fez, né? Então, assim, a turma reserva somando os gols aí... Eu achei que jogou bem o Dudu. Não, sim, então, eu sei, mas com ele, não dá para ficar pegando no pé, o Dudu não fez gol e tal. Outros jogadores a gente cobra, como cobravam, por exemplo, o Pedro Raul, ele foi lá e guardou o dele, participou do segundo também. Esse sim, né, sendo centroavante, parece que tem aquela obrigação de a cada 2 jogos, né, pelo menos. Né? Um jogo sim, um jogo não, que é para não se ele já estava 4 sem fazer. Então para ele foi muito importante. Mas bom jogo para os dois. O Peck eu acho que foi o melhor em campo. Muito bem pelo Vasco. O Richard Rios é outro que o Abel está descobrindo que vai poder usá-lo muitas vezes. Muito bom. Parece que está lá no Palmeiras desde que o Abel está lá também há 2 anos, né? Ele chegou, não sente, não entra nada. Arthur desencantou. Então as coisas funcionaram. Eu acho justo que tenha sido esse placar. O torcedor do Vasco vai dizer, mas de novo, será que é cansaço, não sei o quê, faz 2 e cede? Não, é que do outro lado tem adversário também. O mérito está em ter feito 2, como fez contra o Atlético Mineiro, mas ele teve 2 adversários muito difíceis. E o Vasco tem uma vantagem nesse começo, já passou por esses, né, dois monstros aí, Atlético e Palmeiras, e o Vasco tem a semana livre, né? O Vasco não tem outras competições, então isso aí vai dar... O Palmeiras tem um resultado positivo contra o Tom Benz também, pode se dar ao luxo, de repente, de mesclar mais esse time. Mas alguém vai jogar, alguém vai se cansar, alguém vai correr risco, o Abel vai ficar trabalhando o time na cabeça e tal, e não vai pensar no outro jogo. Sábado tem... No Vasco não, os caras têm a semana inteira para pensar no próximo jogo, para acertar detalhes, enfim. E um Vasco que vai crescer ainda. Na verdade, mesmo quem perdeu nessa rodada, não teve nada de vexame. O Flamengo perdeu. Pô, jogou bem. Calma, daqui a pouco a gente fala não vai jogar, não jogou mal. O Atlético Paranaense perdeu. Eu acho que só ok, não vai jogar mal. O América tem que dar uma repaginada. E o Corinthians, né? A gente vai chegar, depois no Corinthians. A única sim que foi um desastre, perdendo. Mas criou muita chance. Cria, mas não faz. De novo, se continuar criando assim com os caras que tem, é difícil não fazer, porque criou muito. Mas é isso, mas foi um bom empate sim, e é aquele negócio.
Difícil bater esse Palmeiras. Difícil bater esse Palmeiras. Isso é um fato. Pascoalzinho, para te ouvir, te dar uma boa noite aqui, oficial. Uma observação. É curioso, né? Porque os desfalques principais estão do meio para frente, o Veiga e o Rony. E a questão que se tem que olhar com mais atenção nesse momento é defensiva. Lá na frente talvez estejam pintando soluções, mas lá atrás tem uma questão para avaliar. Boa noite, Dani. Boa noite, Silas. Craque. Silas jogou bola, gente. Vocês não entendem. Anda com ele na Argentina, porque você não tem ideia do que eu ouvi esse rapaz jogar. Você não tem ideia. Você é suspeito. Eu sou suspeito para falar. Maurão, boa noite para você. Aproveitando o gancho dela, você diz aí quando vai voltar o Rony e o Rafael, né, que já estão no campo, né? Eles já estão se preparando, mas ainda há uma expectativa de que eles possam voltar no final de semana no clássico contra o Corinthians. Há uma expectativa. Isso pode ser que aconteça. O Cuca ficou feliz agora. Tudo é uma expectativa, mas ainda não tem uma confirmação, porque a gente não, como a gente não vê treino, então a gente não sabe qual é o desenvolvimento do jogador, né? Então há uma expectativa que eles estejam prontos para jogar contra o Corinthians. Ponto. O Palmeiras pegou um adversário, o Palmeiras jogou no meio de semana, jogou no fim de semana, jogou no meio de semana, jogou no fim de semana. Perfeito? Sim. E aí vai para o meio de semana e fim de semana, outros seguidos. E chega para jogar contra o Vasco da Gama com um time que não é o time completinho do Palmeiras, encontrando soluções. Até entrou o Luiz Guilherme, que hoje ele fez 16 anos. Sim. Hoje o Luiz Guilherme fez 16 anos. Ontem ele entrou, ainda tinha 15. No time do Palmeiras. E pelo potencial que esse moleque tem 17 pelo anos. jeito, assim, eu avalio o jogador de algumas formas. Eu gosto sempre de ver o jogador atuando, para você ter uma definição de que ele pode fazer. São 3 jogos fora de casa e 2 jogos dentro de casa. Os 3 fora de casa é para ver a reação dele contra o adversário, torcida adversária, como é que ele se comporta, como é que é o comportamento dele diante do problema. E em casa, para saber como é que ele reage com o apoio da torcida. Se é muito diferente ou se não é. Então, eu acho que a gente tem que ter um parâmetro, daí é um parâmetro mínimo. É um parâmetro mínimo. O Vasco ficou a semana inteira se preparando para o jogo. E a semana inteira ficou remoendo o Palmeiras. Mastigando o Palmeiras. Entendendo o Palmeiras. Aí eu vou falar para você, como é que sai esse gol? Sai de um contra-ataque em que o lateral direito está apoiando, a bola vem nas costas do Garcia e o Garcia não consegue acompanhar. Vem o Gustavo, que é o zagueiro central, para fazer o que se chama no futebol cobertura. Ele vem para cobrir a ausência do lateral direito e a bola, na verdade, isso não foi um cruzamento, foi um chute. Ele chutou para o gol. E o zagueiro do Palmeiras, que eu concordo com o Mauro, o Murilo, voltou mal. O zagueiro não tem que adivinhar se a bola vai sair ou não. Ele tem que tirar a bola. Ele quis adivinhar o lance. Se for para adivinhar, é outra coisa. Dentro do campo, o cara tem que tirar a bola. Sim. Porque pode correr perigo. Num cruzamento com aquela velocidade e onde a bola foi, dentro da pequena área, sem poder de reação do goleiro. Ele está na bola, inteiro na bola. Ele está inteiro na bola. E quando ele está inteiro na bola, ele tem que tirar a bola. Sim. Ele não tem que se agachar. Quando ele se agacha, passa uma flecha atrás dele, que tem o nome de Pedro Raul. E qual é a especialidade do Pedro Raul? Eu cabeceio. Cabeceou muito bem. Que susto. 1-0 pro Vasco. Sai o segundo gol. Tá lá o Murilo parado de novo, observando a bola chegar no Pedro Raul. O goleiro faz uma defesa espetacular. E aí, com o pé que já estava dentro da área, bate de pé direito, faz o gol e tal. Mas a falha é do miolo da zaga. Aquela bola não pode entrar ali. Ponto. Primeiro tempo do Vasco voando. Se o Vasco jogar os 2 tempos do jeito que jogou o primeiro, vai ser difícil ganhar do Vasco. A gente tem até uma tela, é curioso você tocar nesse assunto, porque tem uma tela mostrando os números do primeiro e do segundo tempos, né? E a variação do Vasco, realmente, o Silas brincou, falou, acabou a gasolina. É isso, tem autonomia por enquanto para 45 minutos de um jogo do bom. Palmeiras ferveu. Mas é isso que os números mostram. Porque é o seguinte, quando você, nesse caso do Palmeiras, você vê no segundo tempo, chute no alvo, o que o Palmeiras proporcionou na etapa complementar em relação ao Vasco da Gama, nenhum chute no alvo no segundo tempo do Vasco, nenhuma grande chance, poucas ações na área do rival. O Palmeiras teve 14 ações na área do rival.
no segundo tempo. O que é isso? O Palmeiras saiu perdendo 2-0. Quando faz o gol, o Navarro faz o gol no primeiro tempo, essa é a bola que dá pro Palmeiras a esperança da etapa complementar. É o Palmeiras senha. É a deixa. É a deixa pro Palmeiras voltar pro segundo tempo. E o Vasco não dá para fazer a marcação que o Vasco fez no primeiro tempo. Marcar adiantado com 4 jogadores, como fez, o tempo todo. Sim. O ser humano não Cansa, suporta né? tudo isso. Quem faz Cansa. muito é E aí, Cuca, o Jair time do toma Cuca. um cartão amarelo com 0 de jogo. Ele dá um tapa na cara do Gabriel Menino. 0 de jogo. O que acontece? Toma cartão amarelo. Qual é o forte do Jair? A marcação. Fica intimidado para chegar, que já tomou cartão amarelo. Tá vendo o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro? Já não quer se arriscar tanto. E aí o Palmeiras cresce na etapa complementar. Dá uma olhada. Qual é a razão do Murilo se agachar? Você cita a Ele questão não percebe que o Pedro vem atrás e vai querer... imagino, né? Ia deixar a bola passar direto. Pra desviar da sei. bola que não foi, né? não, Uma visão errada de Tira. jogo ali, Ele tem que tirar. a bola. sabe? Vai ficar com medo de fazer um gol contra Murilo ali, fez, Silas. foi É que você ridículo. jogava lá na Não, frente, você tem não que ia lá jogar atrás. bola. Não, mas ele tá inteiro na bola. Ele Ele não tá dividida com... tem, O tá Mauro, ele não inteiro, tá tá dividindo com o inteiro. centroavante. A bola ele tá inteiro na jogada. E aí, de novo, ele fica o Piqueriza que vai tentar o cabeceio. Tá tudo errado aí nessa marcação do Palmeiras. E o Palmeiras não marcava tão errado Isso aí assim. eu acho que o Abel vai, óbvio, já percebeu. Ele não está acostumado a sofrer tantos gols assim. Em termos de finalizações, foi mais ou menos parecido que a gente mostrou ali, não no alvo, né? Mas é tipo 11 contra 13 e tal, uma coisa assim. Então o Vasco também finalizou, só que não acertou o alvo. Agora o Vasco tem uma outra coisa que é importante. Teve muita ação na área dele e tal. Mas o Léo Jardim é bom também, o goleiro. Também é importante, Bom cara. goleiro. Você ter um goleiro confiável, cara. É verdade. Gabriel Peck jogou muito. O Peck foi o Peck melhor. foi o melhor em campo. É isso que você está falando, é a autonomia do Vasco versus a defesa do Palmeiras, né? No primeiro tempo, o Vasco com um ímpeto maior e com uma forma física, não sei se forma física é a palavra, né? Mas com uma condição melhor de jogo, menos cansado, consegue colocar para trás uma defesa que já foi mais confiável, Silas. Sem dúvida, e o Mauro Esse ano tocou tá na deixando a tecla desejar. quando ele fala do pessoal que veio do banco, que o Palmeiras hoje tem. O Vasco faz 2-0 no Atlético Mineiro, lá no Mineirão, com 10 minutos de jogo. E o Atlético comanda o jogo todinho depois, só que o Atlético não tem Navarro, o Atlético não tem o Arthur, o Atlético não tem o Hendrick, o Atlético não tem o Flaco Lopes, que são caras que hoje estão entrando, o Breno também, são caras que vão entrando e dão a sua contribuição. Gabriel Menino lá de trás, tem hoje um Iorra, tem agora os estrangeiros não estão fazendo gols, os do Atlético Mineiro, e no Palmeiras é completamente diferente. Fora, né, Dani, que a gente tem falado aqui o tempo todo, que a batida do Palmeiras, cara, o jogo que o Palmeiras ganha do Cerro, que ele vira contra o Cerro, era um jogo complicado, Sim. fora do seu gramado sintético. Por mais que a torcida do Palmeiras encheu lá o Morumbi, você não está na sua casa, e o Palmeiras vai lá e ganha, mostrou. Quer dizer, então tudo isso hoje mostra essa força. E sem Rony, sem Veiga, Piquerez não estava, voltou agora. Ou seja, Murilo não estava. O Murilo não estava. Confesso e concordo que o Gustavo Gomes deu uma caída, mas, cara, também é o líder demais. de tudo ali atrás, é ele, né? E o goleiro, no jogo contra o Atlético Mineiro, Não, mas é isso, né? Mais botaram a culpa no Murilo do que comentaram sobre o jogo, mas não estão errados não. Abraça a causa deles agora que o Murilo foi muito mal contra o Vasco.